É isso aí, super boa tarde então para todo mundo que está com a gente aqui na New Black Montenegro. Estamos começando mais um dia de entrevistas, quartas e sextas. A gente está com as eleições 2020, entrevistando os nossos pré-candidatos à Prefeitura Municipal. E hoje com a gente aqui, Márcio Menezes, que vai estar falando do seu trabalho, falando dos projetos para Montenegro, né? E sempre que está mediando aqui toda a entrevista, é o nosso jornalista Rogério Santos. Boa tarde, Rogério. Fica tudo contigo aí, então. Boa tarde aos ouvintes. Estamos iniciando uma série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito de Montenegro. Nós já tivemos o pré-candidato Gustavo Zanata na quarta-feira e hoje na sexta estamos com o pré-candidato Márcio Menezes, o qual agradecemos muito por ter aceitado o convite. Boa tarde, pré-candidato Márcio. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Black News. É uma satisfação aqui vir externar nossa posição como pré-candidato, né? Postulando aí, então, conforme regulamento do TRE, fiscalizado pela nossa comarca da Juíza, respeitando todas as questões legais, né, que afere o pleito eleitoral. Exatamente. A gente fez uma pré-consulta para ver que pode, tem que usar o termo pré-candidato e seguimos. Então, até para a gente dar no tempo máximo de 2 minutos, o senhor fazer uma breve apresentação aos nossos ouvintes para saberem. Bom, me chamo Márcio Menezes, né, sou natural de Rosário do Sul, terra onde me criei, nasci. Vim para Montenegro, escolhi Montenegro como minha cidade. Após servir o exército, vim morar em Porto Alegre, estudar, trabalhar. E posterior vim buscar uma cidade muito parecida com a que eu nasci e me criei, que é o interior, onde tu tem mais convívio e contato com as pessoas. E por aqui, então, como eu sempre digo, a gente bebe água do Rio Caí. Acabei casando, conhecendo minha companheira, a Prof. Josi, né? Então, comecei a construir a minha vida aqui, escolhi para viver. E não sendo diferente, Rogério, meu pai foi prefeito de 4 mandatos em Rosário do Sul. Sempre tive inserido na vida pública, assim, muito forte, né? Sempre discutindo as questões do município, colaborando, buscando, assim, trazer para onde tu vive, onde tu desenvolve a tua atividade profissional, querer que a cidade vá para frente e vá bem, né? Independente de quem venha vencer o pleito, a gente tem que ter um pensamento positivo que a cidade tem que andar para frente. A gente não pode torcer muitas vezes porque tu perde um pleito eleitoral ou tu deixa de vencer, tu não leva a mensagem certa a quem nos ouve e vai torcer que a cidade vá para trás. Não, a gente torce aí que cada candidato, pré-candidato aí que disputa ao Palácio Rio Branco, então ele tem essa disposição de trazer o desenvolvimento de volta para Montenegro, que no meu ponto de vista está estacionado. Muito bem. Juntando essa sua primeira fala, qual é a sua ideia de cidade, pré-candidato Márcio? Minha ideia de cidade, vendo Montenegro, bem claro, estudo, tive a oportunidade, condição, a convite do ex-prefeito Paulo Azeredo, e tenho que fazer referência, mesmo não estando na composição junto ao nosso sigla partidária, tenho que fazer referência a ele. Uma vez que tive a oportunidade de ocupar 3 secretarias do município. A primeira, a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo do município. Depois fui chefe de gabinete e secretário do Meio Ambiente. Então tive grande conhecimento naquele período de 2013 a 2015 de interagir junto ao município e tomar conhecimento de tudo que ocorre dentro do município. Montenegro é uma cidade pujante, né, de economia diversificada, temos um distrito industrial, nós temos a questão do citro, temos a questão de plantio de eucalipto, né. Só para te ter ideia, eu fiz uma pesquisa, um apanhado rápido, o setor primário de Montenegro em 5 itens, tangerina, vou falar bergamota montenegrina aqui, mas é o que é usado lá na pesquisa do Sebrae, mandioca, arroz e melancia, né. Geraram 38 milhões e 400 só em 2018, né? Então é uma cidade muito pujante na sua área, né, do setor primário e diversificada. Nós temos aqui empresas que
da questão petroquímica, temos montadora de trator como a John Deere, temos a Bepo que faz questões de peça e distribui para todo o país. Então a economia está muito diversificada e a questão de serviço muito boa. Então a gente tem que juntar tudo isso e achar a vocação da cidade para desenvolver. Qual é a vocação de mão de obra que nós precisamos qualificar? Qual é o rumo que nós vamos tomar? Nós temos um distrito industrial localizado na 386, né? Agora com a 448 ali, facilitando e trazendo para quem olha para o Rio Grande do Sul um distrito industrial ao lado do aeroporto, né? Com fácil acesso, né? O escoamento do seu produto ali produzido, matéria-prima muito boa. Então a gente tem que trabalhar muito forte, no meu ponto de vista. Uma das questões dos eixos, né, do nosso plano de governo é a questão do distrito industrial, né? Fomentar junto ao governo do estado, buscar fora a atração de novos empreendimentos ali para a geração de emprego e sucessivamente numa cadeia, né, numa engrenagem, gerando receita e ICMS, gerando imposto para dentro do município. Muito bem. Pré-candidato Márcio, a rádio é basicamente o maior público dela são as periferias de Montenegro e atinge picos muito altos de audiência. Então a gente faz uma fala mais dirigida. Caso o senhor seja eleito, como pretende contribuir para superar os graves problemas de desigualdade social, da irresponsabilidade ambiental e das várias violências e dos preconceitos? Uma vez que até na sua resposta anterior, o senhor falou que Montenegro é muito gente, mas não foi localizada a vocação. Como é que a gente faz isso para essa desigualdade? Bom, bem claro. Primeiro ponto do gestor público, no meu ponto de vista, ativação, né, e valorização dos conselhos. Nada mais é o conselho, aquele que te traz a situação mais, ele está próximo, ele está dentro. Vamos falar aqui de um conselho, da UMAC. A UMAC tem representantes de cada bairro. O conselho está sendo ouvido, as demandas alincadas pelo conselho, o prefeito faz reunião mensal com os conselhos para ouvir, né, a voz daqueles que são eleitos ali nas suas comunidades, nos seus bairros. Então, o ponto que eu parto é que o prefeito ele tem que ativar e ter uma atuação junto aos conselhos municipais, que já é um serviço da sociedade para o prefeito e para toda a comunidade. Por quê? Porque só existe um conselho remunerado, que é o conselho tutelar. Esses outros eles prestam um serviço fantástico e que vem se conectar junto à administração pública, né, trazendo essa dificuldade que os bairros enfrentam. Para a gente ter um apanhado, por que hoje existe muita periferia e existe essa crescimento desordenado, né, na cidade. Foi instalado o polo petroquímico em 1984, se eu não me engano, com a primeira geração e segunda geração. E posteriormente ia acontecer a terceira geração. Então veio a qualificação da primeira geração, né, de mão de obra, da segunda geração, e da terceira foi ficando diversas pessoas que vieram em busca de trabalho de diversos lugares do estado trabalhar para fazer aquela planta, mas não tendo qualificação para ingresso nessas plantas. Então ficaram na cidade, né, e fazendo assim as periferias, e o setor público não qualificou elas, e como não aconteceu a terceira geração, para que elas pudessem ter muitas pessoas então aqui trabalhando fora, aí na JBS, né, trabalhando em outros frigoríficos para cima e sendo aproveitado por mão de obras para outros lugares do município. Então eu vejo que tem que trabalhar os conselhos, tem que estar junto com os conselhos de cada bairro, tem que estar, o prefeito, no meu ponto de vista, ele tem que cumprir meio expediente na prefeitura e meio expediente na rua, né? E ter um dia que organize de receber todas as pessoas. Na quinta-feira eu vou receber, meu gabinete está aberto aqui, eu recebo a comunidade, entendeu? Abre e não interessa a hora que vai encerrar, mas tem que receber todo mundo, né? E posterior, ele cumpre o expediente interno, cumpre as demandas ali, né? E tem que ir para a rua para conhecer a necessidade dos bairros, da rua, tem que estar conectado, não só agora quando vai na casa das pessoas, e a gente vai ter uma eleição, a gente falava aqui antes de começar a entrevista,
diferenciado por causa da pandemia, do Covid-19. Então a gente vai se conectar muito com as pessoas através das redes sociais. E então a gente vê e identifica isso, por quê? Porque Montenegro é a 19ª economia do estado, como eu já falei, é um município que teve um crescimento econômico avassalador, né? Não dá para dizer que não se cresceu a receita do município. Em 2012 a receita era de 122 milhões, hoje nós temos em torno, conforme LDO apresentada e votada na Câmara, 281 milhões e 700. Então veja bem, se cresceu tudo isso, a folha ela não aumentou, a tendência era de diminuir, os funcionários se aposentar e ir para o FAP, né? Assim fazendo tu ter mais receita. Onde é que está distribuído esse crescimento de receita na cidade, na retina da gente, no olho da gente? Onde é que eu vejo esse canteiro de obra? Que eu sempre brinco e falo, né? Que para alguns me deixa muito chateado, que em certo momento nós tivemos uma eleição passada, que o slogan do ex-prefeito que venceu as eleições era: o governo 16 meses fez tudo isso, imagina em 4 anos. E naquele período a gente conseguia ver na retina do olho Montenegro tendo um desenvolvimento, nos apresentava, nós tínhamos essa sensação de muitas obras acontecendo, muitas revitalizações da cidade, e posterior a isso anunciaram a massa falida e quebraram com o município, e de lá para cá a gente não sente essa sensação de desenvolvimento e de foco na gestão pública. Pré-candidato Márcio, a gente sempre escuta os pré-candidatos, principalmente os que estão concorrendo com o atual, sempre falam: como o senhor vai fazer isso, como pretende modificar, como é que vai ser as pessoas que vão trabalhar com o senhor, vai indicar técnico, porque sempre tem essa questão também política, né? Que indica tem que fazer um acordo tal, e a questão técnica, essa questão só ficou no discurso, porque na prática a gente sempre fica vendo, que nem o senhor falou do anterior. Bom, eu vejo que, e me posicionei já em outras emissoras televisionadas, que no nosso plano de governo nós iremos reduzir pela metade o número de DCCs. Isso é trazer um equilíbrio, né? No meu ponto de vista está inchado demais, dá para trabalhar com... Eu sempre parto da premissa que não adianta quantidade, mas sim qualidade. PSDB aqui eu posso dizer que a gente brinca, a gente cabe numa Kombi. Nosso compromisso, a nossa coligação, né, de chapa pura, é com o eleitor, é com o contribuinte, com quem paga essa conta. Então, dentro dessa fala que eu falo aqui para vocês, o desenvolvimento de Montenegro está atrelado a escolhas técnicas. Eu vejo que dentro dos quadros da prefeitura existe muitas pessoas qualificadas, tem que ser aproveitado através da FG, trazendo assim uma economicidade. E nós temos que criar, lá no nosso plano de governo, está lá o banco de talentos, né, do município, que, independente da agremiação partidária que esteja, ele seja escolhido e que saiba nesse compromisso que ele vai entrar, não para fazer política, ele vai fazer gestão. Escolhido algumas pessoas em áreas específicas que sejam de conhecimento notório e que tenham desempenho para fazer e ajudar a administração deslanchar, andar para frente. É óbvio que a gente tem que compor sempre, não existe política sem composição no parlamento montenegrino, mas vejo que o pensamento de quem se eleger tem que pensar que a gente tem que administrar a eleição para naquele momento que elege alguém e parte que agora nós governamos para todos. Não podemos governar para uma classe, para uma categoria, para um partido, né? Tem que ser governar para toda a população. Então a gente pensa que deve ser dessa maneira. Eu fui secretário de Indústria, Comércio e Turismo, posso afirmar aqui para vocês, né, o que eu estou dizendo, a melhor avaliação dos últimos 10 anos, não sou eu que digo, é o Ministério do Trabalho, através do site do CAGED, que teve um crescimento econômico num ano que eu estive à frente da Secretaria de 265%, gerando 618 vagas de carteira assinada. E vai ser o maior desafio, Rogério, do próximo ano, com receita caindo. Por quê? Porque a pandemia atingiu não só o município, como todo o país, o mundo. Vai ter uma queda da ICM, vai ter um desemprego,
né? Eu estive no dia do irmão, fui visitar minha irmã, né, em Bento Gonçalves, e me impactou isso. Muita gente ficou desempregada ali. As plantas começaram a não exportar, não ter, né, não tem gente para trabalhar. Agora retomaram a plena, que bom, a gente fica feliz, pelo menos uma parte do nosso estado tá voltando normal e pujante, voltando a contratar a pleno as plantas. E muita gente que mora lá não é de lá, né? Mão de obra que vem do interior. Então, e a preocupação é que se ia ter a retomada dos postos de emprego, e aí você vê do próximo gestor público, além da cidade, que no meu ponto de vista está sucateada, que tem que fazer um apanhado de toda a cidade, tem que rever as questões do plano diretor, tem que conversar com o conselho, né, desenvolvimento da cidade, e buscar alternativas de novas receitas através do serviço, né, através do setor primário, ver o que dá para desenvolver e fazer com que a receita não fuja de dentro do Montenegro, fique dentro do município. Perfeito. Agora o Pedrão tá atendendo os ouvintes e isso faz a aí. pergunta. As perguntas dos nossos... É a pergunta. O Cleiton do bairro São Paulo, está perguntando como pode ser feita descentralizar a cultura, né? Fazer a cultura, fazer o caminho inverso. A cultura e a arte vir para as comunidades, né? Que ele sente falta disso, de muitas vezes ter que se deslocar para outros locais, para eventos, enfim, que tem a ver com a cultura, e muitas vezes a cultura não vem para a comunidade. Queria saber se tem algum projeto nessa linha de descentralizar a cultura. Bom, primeiro a gente precisa aqui ressaltar o nome do Everton. Cleiton. São Paulo. Primeiro, dizer que eu sou morador do bairro São Paulo, aqui da Luiz Edrich, né? E dizer que a cultura é muito importante no município de Montenegro. Coisas que a gente tem que identificar e tem que voltar, né? Por exemplo, a gente tem que tomar os conselhos para essa ativação e essa discussão. Alencar em cada bairro qual é a nossa prioridade. Saneamento, né, calçamento, calçada, né, associação comercial. Bom, dentro desse bairro nós vamos fazer uma discussão, o que dá para fazer. Antigamente tinha um ex-prefeito aí, tinha o Viva Bairro junto com o Jornal IBA. Pode-se fazer algo parecido? Pode, né? Mas a gente tem que tomar pra gente hoje bem claro que a cultura ela tem que ser diversificada. Nós temos a cidade das artes e eu não vejo arte, lamentavelmente. Eu vejo um monte de artista em Montenegro, um monte de gente com talento, mas a gente está buscando de fora as coisas para se implementar em Montenegro. Então eu vejo que a gente tem que revitalizar muito forte o Parque Centenário, que é um belo de um parque de se usar, né? Que é, como tu disseste, centraliza ali, mas tem algumas coisas que não dá para fugir dali. Por exemplo, se a gente for fazer um festival de música nativista, com a cidade de lona, com triagem de música, temos um palco, temos um parque que dá para fazer isso. Vamos fazer um hip hop. Daí a gente já pode vir para dentro do bairro, né? Pode organizar dentro da associação, se tem no bairro ou em algum lugar, espaço, e desenvolver um hip hop, dança, algo canto, né? Algo nesse sentido dentro do bairro, fazendo a integração então do bairro nesses momentos. Dá para fazer sim, eu acho que é por aí o caminho, mas parte de uma coisa que não dá para escapar, da ALMAC. A ALMAC elege o seu representante do bairro e a gente, junto com os conselhos, discutir cada ponto. Questão educacional, questão cultural, questão de infraestrutura no bairro, né? Montar esses eixos e passar para o representante do bairro como é que lá, dentro desses eixos, o que a gente vai priorizar? Vamos tratar do saneamento básico, vamos revitalizar o bairro, vamos fazer a limpeza do bairro e fazer o sorteio disso para não ser desequilibrado dentro disso e pegar toda a infraestrutura da prefeitura, né, desde a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Capina, Meio Ambiente, pegar a elétrica e vir se instalar no bairro, só sair dali no momento que tiver o bairro organizado. Tá muito... a gente vê os carros da prefeitura, um fazendo lá no bairro São Paulo, o outro lá, no outro lado, no ferroviário. Então a coisa não acontece, não deslancha. Então a cidade está com um aspecto feio, sujo,
no meu ponto de vista, a gente anda nas vias rápidas, como a via 2, o capim tá alto, tem que rever essas coisas. E respondendo na cultura, a gente tem que trabalhar junto com a UMAC e com os que do bairro querem fazer cultura e diversas coisas. Então, tá. Estamos aqui então hoje, eleições 2020 na New Black Montenegro. Lembrando que todo esse programa, quem não pôde conferir desde o início, né, vai estar segunda-feira, a gente vai estar reprisando no mesmo horário, 13h30, e também vai estar disponível na nossa plataforma, no nosso canal no YouTube, o Rap Live. O pessoal pode acessar lá também, que vai estar toda a entrevista lá também. Estamos aqui hoje com o pré-candidato à Prefeitura Municipal, Márcio Menezes. Lembrando que a gente já convidou também todos os pré-candidatos também. Outros ainda estão para confirmar com a gente, ainda não confirmaram, né, Rogério? Estamos aguardando a confirmação, mas agradecemos a presença aqui do Márcio Menezes. E você pode continuar mandando suas perguntas. Não vamos poder responder a todas. Estivemos olhando ali 772 pessoas. A gente agradece a todos aí que estão junto com a gente aqui na New Black Montenegro. A gente vai a um rápido intervalo, né? Um rápido intervalo aí, tomar uma aguinha. E depois a gente volta com muito mais assuntos importantes, relevantes nas eleições 2020 aqui na New Black Montenegro. Então fica aí com a gente. Fique aí que daqui a pouco a gente volta com você. Super boa tarde para vocês. Já voltamos. Estamos de volta, voltamos do intervalo comercial. Estamos aqui com as eleições 2020 na New Black Montenegro. Hoje entrevistando o pré-candidato Márcio Menezes à Prefeitura Municipal e mediando aqui nosso jornalista Rogério Santos junto com a equipe New Black Montenegro. Agora são 14h04. Agradecemos a todos que estão com a gente aqui. Depois no final a gente passa o número de pessoas, enfim, quantas pessoas estiveram com a gente e tudo mais. Tudo contigo, Rogério. Bom, no final do bloco veio uma pergunta de um ouvinte sobre a questão cultural, né? E realmente é uma discussão muito forte da descentralização, porque muitas coisas demoram para chegar na periferia. E uma das questões que é muito debatida é a criação de uma Secretaria de Cultura, porque hoje nós só temos uma diretoria de cultura com um limite financeiro muito baixo para fazer uma aplicação nessa pungência que tem essa questão de artistas, como o próprio pré-candidato já falou. O que o senhor acha, na sua? O senhor pensa em criar ou fortalecer a diretoria de cultura? Bom, antes de te responder, eu quero fazer uma alusão aqui à semana que a gente vive, histórica de nós, gaúchos e gaúchas de todo o Rio Grande do Sul. É preciso relembrar os nossos antepassados que em certo momento, em 1835, brigaram na Revolução Farroupilha. Foi a maior batalha do Brasil por período de tempo que se teve, 10 anos peleando por liberdade, igualdade e humanidade. Então fazer uma alusão aí ao 20 de setembro, aos gaúchos e gaúchas da nossa cidade, e porque também é cultura, né, é tradição, é história. E respondendo à tua pergunta, Rogério, tem que se discutir se você cria mais uma secretaria ou, no meu ponto de vista, eu tenho que dar maior suporte técnico dentro da secretaria, na diretoria de cultura, trazer mais pessoas, criar uma estrutura maior, né, para que tenha pessoas capacitadas. Só o Estado esse ano, só na Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, digo isto porque tem um diretor técnico lá que agora se descompatibilizou, o Marcos Paulo, se descompatibilizou para concorrer a prefeito de Rosário do Sul, era o diretor técnico, a gente esteve por várias vezes lá, tinha disponibilizado para projetos, né, 10 milhões de reais. Só que não se apresenta projeto, né? Tem dinheiro bastante, tinha projeto de 250 mil, tinha projeto de 500 mil, tinha projeto de 100 mil, mas tem que apresentar projeto. Então eu vejo que nosso município, ele, na parte que tange o órgão público, a prefeitura, a diretoria de cultura, tem que reunir, né, as entidades, assim como a CUFA ou outras mais, e dialogar e discutir como vamos fazer, o que a gente pensa para o calendário de eventos do município. Bom, nós vamos ter 7 de setembro, nós vamos ter 20 de setembro, nós vamos ter Natal iluminado,
nós vamos ter festival de música nativista, nós vamos ter rodeio, nós queremos fazer um encontro de carro antigo, nós queremos fazer um encontro de som, nós queremos hip hop, fazer um campeonato de skate, enfim, alencar dentro disso, desenvolver projeto, mas aumentar a estrutura que hoje uma pessoa só não tem condições de dar conta do tamanho geograficamente que é Montenegro e de atender a demanda de estar trabalhando essa questão de cultura do nosso município. Eu vejo que se não se criar uma secretaria, porque a gente não tem isto, não posso faltar com a verdade aqui, a gente não tem nosso plano de governo de criar nenhuma secretaria a mais, mas de aumentar, reduzindo o número de DCC, alguns pontos tem que ser estratégico. A maior recurso hoje está alencado na Secretaria de Educação, são 71 milhões destinados à educação. É o maior orçamento hoje. E saúde? Saúde está em 41, se eu não me engano. Tem bem preciso aqui, mas é isso aí. Eu tenho bem os números bem exatos. Educação é maior. Dentro desse valor, tem que buscar uma receita maior para o nosso calendário de evento. E buscar projetos junto ao Estado ali, que outras maneiras que as empresas podem, assim, custear os projetos, bem trabalhado, bem desenvolvido, bem discutido, envolvendo a comunidade, assim como falou aqui o Cleito, acho que nos fez uma pergunta, fazendo um projeto grande e que vá ao encontro dos bairros, que a gente possa captar junto a João Deere, junto a Bepo, junto a Macisa, junto a JBS, que venha atender uma necessidade de inserção social, porque cultura nada mais é que inserção social, e aí a gente elaborar junto de várias mãos para trazer de volta e resgatar a Cidade das Artes, que a gente tem visto aí, o 20 de setembro, lamentavelmente, na eleição passada, no ano passado, foi motivo de protesto, um desfile que acontece há anos, todo mundo espera, como 7 de setembro e 20 de setembro vão até a cidade, o centro da cidade, para olhar o desfile, e por questões de que talvez a pessoa não tenha se organizado com a questão do mormo, os cavalos não puderam desfilar porque o custo era muito elevado, de R$200. Isso é uma questão de planejamento. Exatamente. Até falando, olhando no relógio, o tempo está voando, e a gente tem 1 hora para fazer. Até essa questão da cultura a gente debate porque pensamos, nosso coletivo pensa que é importante ter uma Secretaria de Cultura que possa dedicar essas questões, porque a partir do momento que tenha esses 10 milhões liberados, vai ser, como é no Estado, vai ter uma pessoa para dar dica, porque quem faz são as entidades que fazem os projetos em parceria com a Prefeitura, mas as entidades precisam de uma pessoa até para ter esclarecimento, e hoje nós não temos porque é mínima a situação. Isso é um debate, claro, que vai aumentar, mas vai trazer um retorno. Vai aumentar na parte administrativa o dinheiro, mas vai trazer um retorno cultural de todos. Mas seguindo, tem alguma coisa assim que é muito importante, que é o planejamento de mobilidade urbana de Montenegro. Vivemos numa cidade onde o número de carros vem aumentando nos últimos anos, em paralelo a isso, grande uso de bicicleta. Para o senhor, quais os gargalos a serem resolvidos nesta área? Juntando a isso, juntando mais uma pergunta. O senhor conhece o transporte coletivo de Montenegro? O que o senhor acha do serviço da Vinza à população montenegrina? Bom, um tema de muita relevância para o nosso município, mobilidade urbana. Veja bem, nós vivemos numa cidade que está com 147 anos, somos a 19ª economia do estado, e estamos cortados pela 287, tendo um dos maiores bairros, Santo Antônio, e ao lado lindeiro com Santo Antônio, vizinho, Panorama, que vem ceifando vida de várias pessoas, causando transtorno, acidente, Então a gente assumiu um compromisso de que não queremos paliativo para 287. É de responsabilidade do Estado? É de responsabilidade do Estado. Mas a cidade do lado de lá é nossa, entendeu? Se ela é cortada por um RS e a gente não vê, e o governo do Estado vem em dificuldade financeira, e a gente não pode aqui esperar que o governo do Estado venha resolver o problema do município,
e nós tendo uma saúde financeira boa, em Foz do Iguaçu, para se ter ideia, o viaduto que foi acesso agora em 2000, foi inaugurado em 2019, de acesso da cidade, custou 4 milhões. Depois tem outro que custou 19, o maior, de 50 metros. Hoje com pré-moldado, eu vou fazer referência aqui para que todo mundo veja como a obra acontece rápido. Vou fazer uma referência na frente da praça, na Ramiro Barcelos. Desmancharam uma antiga casa que tinha ali, em 45 dias fizeram a São João, a farmácia São João. Impressionante com pré-moldados. Então, uma das discussões de mobilidade urbana é fazer na Ernesto Zitterli um viaduto naquele declive que ligue o bairro Santo Antônio ao centro da cidade, passando por baixo ali e subindo, acessando todo o bairro através, quem vai usar a questão de automóvel, motocicleta, automóvel, ônibus, passe por baixo do viaduto para se interligar a Santo Antônio e a Panorama. Não dá para também fugir da discussão que precisa uma passarela lá na Panorama. Nós não podemos mais aceitar que a nossa cidade seja uma cidade que fica só discutindo buraco e aquilo que está sucateando. Nós temos que começar a pensar que Montenegro é uma cidade pujante. Ela, em 497 municípios, bem localizada, para mim é o centro gel da economia do Vale do Caí, nós estamos vivendo momentos que nós só ficamos discutindo. Eu não consigo tirar meu escoamento de safra porque não tem estrada, eu não consigo andar nas ruas porque está quebrada, é o esgoto a céu aberto, é o buraco, é a ponte que vai para o baixio que cai, o cais do porto está trincado. E na mobilidade urbana é muito, muito bem essa pergunta, porque ela tem que sentar com o COPLAD, que é o Conselho Municipal de Urbanismo da cidade, e discutir o que a gente precisa fazer para Montenegro tomar uma forma de que se teve lá atrás no governo, se eu não me engano, do Ivan, o projeto Cura, que fez a Via 2, uma via rápida, começou a trazer uma modernização, que hoje aqui onde a gente está falando era puro Maricá. Isso há 20 anos atrás eu acho que não existia essa casa aqui, da onde a gente fala, se comunica hoje da sede da rádio, e trazendo assim um desenvolvimento. Tem que olhar planejadamente a questão da cidade. Transporte público hoje, que foi através do chamamento público, se não me engano, e a empresa continua, eu vejo que o transporte ele hoje compete muito com a questão dos aplicativos, do Uber. Hoje é mais fácil eu ficar numa parada de ônibus esperando para vir para o bairro São Paulo, lá do centro, e o ônibus me cobra R$ 4,80, vamos dizer que seja a tarifa, e um Uber me cobra 7, eu chamo um Uber, e vem de Uber, me pega onde eu quiser. Então hoje está competindo, mas é preciso, importantíssimo, o transporte coletivo da cidade. Só que eu vejo outra situação gravíssima: as paradas de ônibus, elas estão adequadas. As paradas de ônibus têm que ser revitalizadas, tem que ter um padrão e tem que ser umas paradas com informativo. É o momento que a pessoa está parada ali esperando um ônibus, ela pode estar recebendo informação do que está com o calendário de eventos do município, o que está acontecendo no município, tem uma grade que mostre onde está sendo aplicados os recursos do município, um portal de transparência físico ali, trazendo assim para a população conhecimento das questões. Isso é importante, vou fazer um reparo nessa questão. Por exemplo, o pessoal fala, eu às vezes pego o ônibus, até para ver como é que é isso aqui, para horários no bairro estação. Hoje é muito difícil. E por que eles não pegam Uber? Porque a maioria é trabalhador e ganha vale transporte. Então ele tem um cartão da Vinza para ser utilizado isso. Então ele não vai desperdiçar essa questão que é o transporte dele. Se não tem horário também facilita, porque essas pessoas consomem muito. Por isso que a gente fez essa questão de descentralização. O pessoal da periferia transita pelo número da população que cresceu nas periferias de Montenegro, são um dos grandes fortalecedores da economia do comércio aqui. Então eles se deslocam muito. Se não tem transporte, não tem essa mobilidade, dificulta. A outra questão da mobilidade que tem que ser pensado é que muitos trabalhadores também utilizam a bicicleta.
né? Tanto ir principalmente para a JBS, aquelas outras empresas que tem no lado de lá, eles utilizam e via ciclística, só tem uma que já está praticamente defasada. E isso é importantíssimo. As cidades de primeiro mundo utilizam muito bicicleta, né? Colaborando assim para o meio ambiente, né? Para a sua saúde até mesmo, para o seu bem-estar, né? A locomoção de bicicleta. Então, para dizer, quando cheguei em Montenegro, eu me deparei com uma situação que eu não conseguia entender. Vou falar para vocês aqui e vocês vão lembrar. A Avenida Itália, Júlio Renner, eu cheguei daqui, ela é mão única, né? Eu estou me deslocando de carro, né, em 2009, 8 para 9, olhando, e ela é mão única. Bom, o nosso transporte público, ele coleta o passageiro no lado direito, então a parada tem que ser no lado direito. E a nossa ciclovia, né, foi projetada por um engenheiro e implementada por um diretor de trânsito, não sei quem era da época. Ela estava localizada no lado direito de uma via de mão única, né? Então, ou seja, como as coisas têm que ser muito bem planejadas. Na época eu acho que o prefeito era o Percival. O ônibus invadia para cima de dentro da ciclovia, né? Parava em cima da ciclovia, dentro da ciclovia, e coletava então o passageiro para se deslocar. Sendo que a via, ela era de mão única. E aí, posterior isso, em 2012, o prefeito Paulo Zeredo venceu as eleições, nós corrigimos ela, tiramos ela do lado direito e passamos para o lado esquerdo, que não tem lógica, né? Se eu sou uma mão única, né? Eu vou pegar o táxi, que eu vou parar, eu vou atirar para dentro da ciclovia, né? Não existe isso, né? Uma coisa que é de planejamento. Então, o planejamento da cidade, a gente tem que pensar em tudo isso. Isso se chama planejar a cidade. E isto tem que estar bem discutido junto ao Conselho, né? A questão de mobilidade urbana, de expansão, de plano diretor, para que rumo tomar. Não vai se conseguir resolver todas as coisas do município em 4 anos, né? E quero aqui fazer uma referência que vou afirmar, vai estar lá, que não sou candidato, né? Sou pré-candidato hoje, depois do período, não irei. Sou contra a reeleição. Sou totalmente contra a reeleição. Então eu acho que tem que se planejar a cidade, né? Dentro disso, na mobilidade urbana, tem que pensar nas empresas, né? Como é que a gente vai fazer para ligar a JBS à nossa periferia, a Germano Henkel. Nós vamos ligar ao bairro São Paulo, ao bairro Estação, que está totalmente destruído, né? O PSH ali, eu tive essa semana ali olhando, é de chorar. As pessoas vivem ali numa condição desumana, desigual, e não é só ali. Tem... PSH, pré-candidato, é ruim, mas a invasão ali é pior, que é chão batido. Chão batido, né? Esgoto a céu aberto. De carro tu não entra, tem ruas que tu não consegue acessar de carro. Então nós temos que discutir várias questões e rever e planejar isso e fazer um plano bem juntamente com todas as forças vivas, né? Discutindo isso e ter por etapa, por onde a gente vai começar. Quem faz tudo não faz nada, tem que ter foco, entendeu? Aproveitando essa questão que o senhor falou do PSH e dessas moradias, nos últimos anos cresceu o número de famílias morando em situações precárias em nossa cidade. Há inclusive várias invasões em áreas de preservação, onde há décadas encontra-se famílias morando uma vida desumana. A ação que poderia amenizar são construção de moradias populares. O que o senhor acha disso? Qual é o seu planejamento, o seu plano de governo? Se sim, onde, quando e como? Porque isso é uma promessa que sempre acontece e nunca a fila só aumenta e não se constrói. Isso é uma coisa que acontece em todas as cidades do Brasil. Acho que não é só uma característica de Montenegro, mas a grande maioria das cidades acontece isso. Eu vejo que é preciso, quando a gente entra nessa discussão de núcleo habitacional, a gente tem que estudar aquilo que os governos encaminham ao Poder Legislativo, que é o órgão que fiscaliza o Executivo. É preciso falar aqui que para esse ano de no exercício de 2019, foram encaminhados que iriam fazer 15
casas, né, 15 habitações ia ser entregue, estava previsto na LDO. Eu não sei se isso foi cumprido até esse presente momento. Vejo eu, não sinto, não enxergo e não vejo essa situação, e vou buscar, né, para saber se essa meta de cumprimento junto à Secretaria de Habitação e Assistência Social foi cumprida pela Secretaria, né? Talvez se eu não esteja enganado, Pedrão, me ajuda, acho que o último núcleo habitacional inaugurado em Montenegro foi ali no 5 de maio. Foi no 5 de maio. Foi no 5 de maio. Então, a gente subindo no 5 de maio, a gente já se depara com situações. Tu subir e costeando o morro, tu já encontra ali pessoas morando em situações precárias, acampado ali, né, entre a 287 e a rua que acessa ao morro, que agora não lembro o nome. Santo Antônio. Não é Santo Antônio, é a paralela do lado. Quando tu faz a volta da 5 de maio, na subida da 5 de maio, tu vai pela direita. Sobe a lomba? É Santo Antônio. É sair na Santo Antônio. Então tá. Ali eu já identifiquei, né? Às vezes a gente vê que tem acampamento é cigano na 287. Não, mas é pessoas morando ali. Assim como quando tu chega de Porto Alegre para cá, na RS 124, que liga na primeira entrada da Unisc aqui, tem duas pessoas acampadas, né, na faixa de domínio da RS, que estão ali em questão de vulnerabilidade. Não tem luz, não tem água, não tem saneamento. Então a gente precisa discutir, sim, uma forma, um local adequado, mas não desordenado, como foi feito no PSH ali. Não pode se fazer de qualquer jeito. Não é só fazer a casa e entregar para a pessoa. Existe todo um por trás antes de entregar a chave da casa. Tem que fazer o acompanhamento da família, tem que preparar ela, tem que ver quais as questões sociais dela, como é que está a questão de valorização do ser humano, né? Na inserção de onde ele vai se mudar, aquele núcleo habitacional que foi criado ali no governo do ex-prefeito Percival, é preciso aqui reforçar e dizer, não tem por que não, e posterior finalizado no governo Paulo Azeredo, e entregue para os moradores, tirando muitos de situações que estavam de precariedade. Eu vejo que está meio sucateado, tive lá essa semana, sucateou ali por falta de alguém liderar dentro, e até a Secretaria de Habitação deveria ter esse cunho, levar um assistente social, motivar, né, a pracinha está sucateada lá dentro daquele condomínio, né, daquele bloco, os blocos que foram feitos. A gente precisa planejar, organizar dentro da Secretaria de Habitação, ter os números precisos de quantas pessoas estão sem essa habitação e pensar na demanda, com folga. Não adianta ir enxugando gelo. Hoje eu tenho 100 pessoas sem casa, então eu vou fazer 100 casas. Não, já pensa com plano B, né? Vou junto ao Ministério, né, em Brasília, buscar recurso, planejar algo, levar um projeto. Vamos fazer com folga. Vamos pensar que daqui a pouco a gente tenha 150. Então vamos fazer um plano que futuramente venha atender as demandas futuras. Muito bem. Pedrão. Pergunta da Germano Henk. Olha aí. Então, da Germano Henk está perguntando como fazer uma economia solidária, gerar emprego e renda e apoiando os artesãos, músicos, enfim, podendo juntar todo mundo, de que forma que na sua plataforma de governo poderia ampliar e ter uma economia solidária para as comunidades. Muito bem. Bom, preciso dizer que... A pergunta do Paulo da Germano Henk. Paulo, preciso dizer que nessa pergunta que tu me fizeste aí, vou tentar ser rápido e objetivo, o nosso espaço está quase acabando. Em 2013 eu fui secretário de Indústria, Comércio e Turismo, e nesse período de 2013 a 2014 não se instalou nenhuma empresa aqui. E digo isto... mas como é que teve então um crescimento de 265% no site do CAGED e 618 vagas de empregos? O que a gente fez? A gente pegou uma linha de microcrédito, né, que era do Banrisul, e trouxe para o município, que já estava ali, e começamos a pegar as pessoas informais, que elas já praticavam atividades profissionais e eram informal. Nós vamos ter que conceder essa linha de microcrédito, e com esta linha de microcrédito tu vai ter que tornar um pequeno empreendedor, um MEI. Tu vai formalizar a tua empresa, isso vai servir para ti, se tu te acidentar, tu vai estar amparado, né, pela questão do INSS, então, e tu vai gerar mais um emprego. E sucessivamente, assim, a gente tirou de dentro da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
400 alvarás naquele ano que estavam parados, fazendo assim gerar receita de SSQN para o município, né, e tributos, e gerando mais emprego e renda e formalizando as pessoas que estavam informal. Então a gente tem que começar a discutir a informalidade e transformar ela numa situação verdadeira, porque ela já é formal, ela só não é formal no papel, ofertando linha de crédito, trazendo cursos profissionalizantes, estudos competitivos, para que a pessoa tenha uma visão para onde ela vai atingir. Eu sou serralheiro, mas eu não tenho alvará. Como é que eu vou prestar serviço lá no distrito industrial, lá na planta do polo petroquímico? Não posso, porque eu não tenho como apresentar orçamento. Eu sou pequeno, né, e não posso participar. Então a gente tem que trazer essa questão da informalidade. Ela muitas vezes ela prejudica todo um sistema, tanto de desenvolvimento econômico quanto da própria pessoa, né? Muitas vezes o MEI, ele, por um ano, ele não paga nada de contabilidade, né? E ele pode gerar até 5 mil mês, né, de renda, que ele tem uma questão tributária muito baixa. Então é uma das alternativas. A formalização, a questão da desburocratização do sistema público é muito importante também. Isso aí. Então vamos já para o agradecimento, porque sempre aqui a última palavra é do pré-candidato, até para fazer, porque a gente não está, a gente está passando para os nossos ouvintes as ideias, os planejamentos, para eles saberem. Não houve nenhuma discussão, não tem provocação, para a gente ouvir as ideias, para o ouvinte poder discernir bem o que eles querem para Montenegro, quem vai ser o novo gestor de Montenegro. Então nós da New Black, que sou convidado junto com o Pedrão, agradecemos muito a sua presença, do pré-candidato Márcio Menezes. Muito boa a sua explanação, suas ideias, onde vai poder ouvir. Então passo para o Pedrão também fazer a sua despedida, já que ele é o anfitrião. É isso aí, né? Então a gente quer agradecer a presença do nosso pré-candidato Márcio Menezes, agradecer a 772 pessoas que passaram por aqui também, e o nosso acesso no site cada vez aumentando mais. Estamos com 26.006 acessos no nosso site também. Então a gente quer agradecer a todos e a todas, agradecer ao Rogério Santos, o nosso jornalista que está aqui junto com a gente, e todos os nossos pré-candidatos. Lembrando que a gente está fazendo convite para todos os pré-candidatos para estar apresentando aqui a sua plataforma de governo, enfim, o que deseja para Montenegro, tá certo? Como o Rogério mesmo ressaltou, a gente não está aqui para confronto, a gente quer apenas ver as ideias de cada pré-candidato, e para isso que a New Black Montenegro está aqui à disposição. Então vou deixar para o Márcio Menezes também fazer as considerações finais, né, na finaleira aqui do nosso programa. Bom, primeiramente quero agradecer aqui a esse debate de alto nível, né, que busca sim trazer a toda a população montenegrina a melhor escolha, né, através de propostas que venham ao encontro da sociedade. Não tem outra maneira a não ser através da democracia, Rogério, né, e Pedrão, que se a gente tem que mudar alguma coisa é democraticamente na questão do diálogo, né, e na construção. Eu fico muito agradecido pela oportunidade que aqui foi me concedida, né, estarei sempre aí à disposição quando vocês entenderem que deva retornar. Me coloco à disposição de toda a comunidade. A gente tem, para vocês acompanhar as nossas propostas, vai estar o nosso plano de governo bem na página do Facebook lá, Márcio Menezes. Nós temos a nossa página, tem o nosso Facebook pessoal. Quero dizer que a nossa campanha é uma campanha muito franciscana, com poucas pessoas, mas com muita qualidade. Nós não tem outro objetivo a não ser ver Montenegro melhor, e a gente é pré-candidato por essa situação de achar que pode colaborar no desenvolvimento sustentável, né, no movimento social, em todas as esferas e todos os eixos de Montenegro. Eu agradeço a todos, com Deus, fé e verdade, a gente estará nos próximos períodos de 60 dias aí, agora no período de pré-campanha, respeitando o que diz a legislação. Posterior, a gente estará na caminhada tentando passar a mensagem a todos vocês. Uma boa tarde e um bom final de semana a todos, e um 20 de setembro abençoado. E lembrando que esse programa vai estar sendo reprisado na segunda-feira às 13h30, então tem a reprise para quem chegou agora, enfim, quem também quer passar para o pessoal. Segunda-feira na New Black Montenegro, 13h30 tem a reprise, e também vai estar à disposição na nossa plataforma no YouTube, no canal Rap Live, também vai estar toda a entrevista na íntegra lá, quem quiser
Quem quiser escutar, quem quiser compartilhar também vai estar lá também à disposição, tá bom? Então a gente agradece a todos, obrigado Rogério Santos, vai dizer boa noite hoje de novo, Rogério? Boa tarde. Na última vez o Rogério disse boa noite. Tá certo, então um grande abraço a todos, obrigado por quem ficou com a gente aqui, né? Lembrando que a nossa programação segue aí com muita música na parte da tarde, aí fica com a gente curtindo o pop geral, que vem agora na sequência. E, se Deus quiser, na quarta-feira que vem a gente volta com mais eleições 2020 aqui na New Black Montenegro. Boa tarde a todos.